Quando se fala de narcisismo, a maioria das pessoas pensam logo em relacionamento amoroso. É real, porque é o que mais se ouve. E não é por acaso, porque é dentro do casamento, do namoro, da convivência diária, que os padrões aparecem com mais força. No começo, a pessoa pode ser encantadora, atenciosa, intensa, sedutor ou sedutora. Faz você se sentir especial, mas com o tempo, algo começa a mudar. E detalhe, quando ouvimos falar de narcisismo, parece que só homens são narcisistas. E não é. Mulheres também são narcisistas. Existem mulheres narcisistas. Então vamos agora ficar bem atentos a isso, né? Você percebe que suas opiniões são desvalorizadas? Suas emoções são chamadas de exagero? Quando você tenta conversar, a culpa vira sua. Ele ou ela, né, o seu parceiro, o seu marido, esposa, nunca assume erros, nunca. Nunca você ouve ele assumir um erro ou ela assumir. Sempre existe uma justificativa para tudo, tá? Justificando o tempo todo. Quando você sofre, a pessoa não tá nem aí. Quando você brilha, quando você faz algo que vai compartilhar uma vitória sua, ela sempre compete como, eu também consigo, eu sou melhor que você. E você começa a se perguntar, né? Será que o problema sou eu? Isso sempre é o que eu acho mais triste, né? Dentro do consultório. As pessoas sofrem a ponto de se culpar. Achar que o problema é a pessoa, não o cônjuge narcisista. Será que o problema sou eu? Sempre assim, fica isso tudo ecoando na cabeça. Uma característica muito forte do narcisismo no casamento é essa inversão de culpa. Você entra numa conversa sempre querendo resolver, já viu? E sai se sentindo acabado. Fala, nossa, mas pelo que ele fala, eu que sou errado. Eu que sou errada. Outra característica é a dificuldade de se colocar no seu lugar, né? O narcisista, ele não se coloca no lugar do outro, ou seja, ele não tem empatia. O narcisista até pode fingir compreensão, mas quando a situação não favorece ele, a empatia desaparece, ou seja, ele não coloca no lugar do outro. É como se fosse um ciclo, assim, ó. Primeiro, você se apaixona, encanta, o relacionamento é maravilhoso. Depois começam as críticas, depois desvaloriza, depois ele vive um silêncio absoluto, como uma punição emocional, e depois vem uma reconciliação que parece superficial, porque você sempre está em alerta. Será que ele vai fazer ou ela vai fazer isso de novo? E aí você vai se enfraquecendo aos poucos. Você começa a pisar em ovos, a evitar conflitos, se explicar demais, pedir desculpa por tudo, duvidar da sua própria memória. Isso acontece isso não acontece, né, na verdade, de um dia para o outro. É aos poucos. Agora, escuta algo muito importante. Nem todo relacionamento difícil é narcisista. Às vezes, existe imaturidade. Às vezes, a pessoa com esses sintomas por traumas, por problemas de comunicação. Mas o alerta vem quando é rígido, ou seja, a pessoa é praticamente 100%. Não aceita pedir ajuda, não aceita terapia, não reconhece falhas, culpa você o tempo todo, precisa estar sempre acima. Ele raramente vai assumir que precisa mudar, a gente já falou sobre isso aqui essa semana. Ele acha que quem precisa mudar é você, o tempo todo apontando o dedo que você é que precisa mudar. E isso cria um desgaste enorme dentro da relação. Esse dia de hoje, esse áudio,
não é para você sair apontando o dedo para o seu marido ou para sua esposa. Você é narcisista, não. É para você observar, na verdade, como você está se sentindo. Para agora e responda as perguntas que eu vou fazer para você autoanalisar. Você ficou mais inseguro depois desse casamento, desse relacionamento? Você ficou mais ansioso ou ansiosa? Você percebe que você está dependendo mais emocionalmente? Você anda mais confuso ou confusa? Sua autoestima está mais baixa do que antes de viver com essa pessoa? Porque conviver com pessoas com traços narcisistas ou um narcisista puro gera tudo isso. E quem convive precisa de fortalecimento espiritual e emocional. Terapia não é para separar, sabe? É para clarear a sua mente, colocar as suas emoções no lugar. Para entender se é traço narcisista somente, se é um padrão, né? Se é um transtorno narcisista e precisa, né, de ser avaliado, porque às vezes você se anula demais, esperando melhora do outro. Porque amor, gente, não é competição, não é manipulação, não é culpa constante. Relacionamento saudável tem conflitos. Não pense vocês que existe relacionamento sem conflito. Mas tem responsabilidade emocional dos dois lados. Se só um lado busca, se só um lado amadurece, o peso fica desigual. E eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, sem pânico, sem rótulos precipitados, mas com consciência. Porque ninguém deve viver um relacionamento onde precisa diminuir a própria luz para o outro se sentir maior. Quando falamos de narcisismo no casamento, existe uma diferença enorme entre dois níveis de gravidade. Confundir isso pode colocar alguém em risco. Então, atenção. No primeiro nível, o narcisista manipulador é aquela pessoa que inverte a culpa, nunca assume o erro, conforme foi dito, minimiza sua dor, usa o silêncio como punição, faz chantagem emocional, precisa estar sempre certo, compete com você. É desgastante, com certeza, enfraquece sua autoestima, sempre. Faz você duvidar de si, mas geralmente não envolve agressão física direta, então atenção. Existe manipulação, existe um jogo psicológico, existe desgaste. Nesse caso, ainda há espaço para ajuste. Se é somente a pessoa demonstra uma abertura mínima para reconhecer o comportamento e buscar ajuda. Compreendem? Agora, vamos para um segundo nível. Esse é o narcisismo perigoso. É quando alguém, além da manipulação, agride fisicamente, empurra, apertos, tapas, quebra objetos para intimidar, ameaça, humilha a pessoa publicamente, xinga constantemente, isola você da sua família ou dos seus amigos, tem um controle extremo, um ciúme paranoico, né, sem motivo. Aí nós estamos falando de um narcisismo que muitas das vezes, infelizmente, vem a causar o feminicídio. Porque toda essa ameaça, essas explosões seguidas de pedidos de perdão, eu preciso ser clara. Se existe uma agressão física ou ameaça real, não é questão de tentar melhorar a relação. É questão de segurança. Nenhum casamento justifica violência, nem física, nem verbal constante, nem humilhação. Discussão é uma coisa, ofensa constante é outra.
Conflito dentro de um casamento é normal. Destruição emocional não é. Vamos distinguir agora quando é possível continuar numa relação, mesmo a pessoa te deixando mal, e quando não. Quando que é possível continuar? Quando há conflito, mas existe o diálogo. Quando um dos dois erra, mas há pedido de desculpa verdadeiro. Quando existe disposição real para fazer uma terapia, buscar ajuda, para ouvir alguém, seja espiritualmente falando, um conselheiro, enfim, um padre, um pastor, ou, de novo, a pessoa aceita um tratamento terapêutico, psiquiátrico, quando os dois reconhecem que precisam mudar e querem essa mudança. Quando que fica impossível? Quando há agressão física, quando há ameaça, medo, quando a pessoa não quer ajuda de forma alguma, você tenta e ela fala que não quer, que não vai. Quando a violência verbal desumaniza você. Se você tem medo do seu cônjuge, tem pavor do seu cônjuge, isso é um sinal gravíssimo. Relacionamento não é um lugar de medo. Agora escuta com atenção. Nem todo homem controlador vai se tornar um agressor físico, mas todo agressor físico começa sendo controlador. Então, por isso, tem que ser atenta. E o que as mulheres fazem? Infelizmente, vítimas desse nível 2, tá? Elas começam a normalizar, para não entrar inclusive em pânico, ele só tá nervoso. Ah, foi porque ele bebeu. Foi só uma vez. Acho que eu também provoquei, por isso que eu apanhei. Violência nunca é justificável, nunca. E quando vai além, eu quero dizer algo importante. Se você está em risco, a prioridade não é terapia, é proteção. Terapia, seja individual ou de casal, só funciona quando há uma segurança mínima. Se a agressão for forte, inclusive verbal, humilhação constante, a prioridade é você se fortalecer, buscar apoio e sair dessa posição e sair dessa relação. Não é sobre destruir família, mas é sobre preservar a vida. E uma última coisa, não confunda intensidade com amor. Não confunda ciúme doentio com cuidado. Não confunda controle com proteção. Amor saudável não machuca para provar poder. Se você está vivendo manipulação emocional, existe um caminho de fortalecimento. Agora, se você está vivendo violência, existe necessidade urgente de proteção. E essa diferença precisa ficar muito clara. Relacionamento é parceria, não é campo de batalha.